Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Acta Animal. E na edição de hoje a gente vai começar com uma matéria muito bacana, mais uma vez, falando de cães de serviços, de órgãos de segurança, como cães farejadores. Dessa vez a gente vai falar dos cãezinhos farejadores que acham vítimas debaixo de escombros, entre outras ações muito importantes. Vocês lembram daquele caso na Colômbia das crianças que ficaram 40 dias perdidas e um cão farejador foi que achou elas? A gente vai falar desse cãozinho também. Depois a gente vai continuar a nossa entrevista com a doutora Carla Loureiro, porque a entrevista passada rendeu, viu, gente? Então deu matéria para 2 edições. Então você vai acompanhar já já. E também vai ter o quadro Meu Pet e, é claro, o nosso mural de adoções. E a gente termina com vídeos divertidos na internet. Está no ar o seu Acta Animal. É aqui, no grupamento de busca e salvamento, que funciona o canil do Corpo de Bombeiros, que já tem entre as missões cumpridas, além das em solo alagoano, as buscas após a tragédia em Petrópolis, região serrana do Rio, em fevereiro do ano passado. A gente tem dentro do grupamento de busca e salvamento, né, uma unidade especializada em salvamento com cães, que é o nosso canil aqui em Alagoas. A gente trabalha com os cães na corporação desde 2015, né? A gente começou trabalhando com os cães, a gente ainda não tinha construído a sede do canil, mas já tinha iniciado o treinamento com os cães. Em 2017 a gente inaugurou o nosso canil e de lá para cá a gente vem treinando diversos cães para ajudar a salvar vidas no estado. Um dos integrantes do plantel é o Hope, um pastor belga malinois de 1 ano e 6 meses, que ainda está na fase denominada formação. Salivava quando você leva a comida. Então, ele, aqui ó, ela já tá ali. Ela quer brincar, ó, ela já tá. Aí, os outros já começam lá. Ganhou o brinquedo. Ganhou uma brincadeira, carinho. Muito bom. E aí, e segue o treino é esse. Só que aí depois o que é que acontece? Em vez de ele correr até ali, ele corre e se esconde. Aí ele se esconde. Aí ela vai procurar. Aí acha, porque ela tem o brinquedo. Esta fase vai até os 2 anos de idade dos animais, que é exemplo de outros cães de serviço militares que mostramos aqui no Acta Animal, não são o mesmo que os de companhia, os nossos pets. É nessa fase que eles vão adquirir os funcionamentos necessários para o trabalho que, na maioria das vezes, vidas vão depender deles. Como lembram os integrantes humanos da corporação, em treinamento de serviço militar, os animais sempre vão estar. Formação que não se encerra assim como a dos militares que executam esse trabalho. Eles estão em permanente formações e cursos e capacitações até fora de Alagoas. Aqui também estão os 2 animais de uma raça genuinamente brasileira, o rastreador brasileiro. A Rory foi a contribuição alagoana para os salvamentos no Rio. A raça foi desenvolvida na região norte e os 2 animais que compõem o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas vieram dos estados do Acre e de Rondônia. Na busca rural, que a gente chama, né, que é essa busca do pessoal que se perde em áreas de mata, áreas de floresta, áreas de cobertura vegetal, a gente geralmente são pessoas que caçam, né, muitas vezes pessoas de idade, pessoas que têm alguma deficiência psiquiátrica, algum distúrbio psiquiátrico, e aí entra na mata e se perde, crianças, pessoas que não conhecem a região e vão fazer um acampamento. Então, todas essas vertentes, a gente realiza a busca, né? Já na área urbana, a gente realmente faz as buscas das pessoas que estão sobre estruturas que colapsaram, certo? Seja um prédio, uma casa, ou barreiras que venham a ter deslizado, geralmente por conta de chuva, né? E aí as pessoas podem ficar enclausuradas embaixo desses escombros ou dessa barreira, e aí a gente faz a busca, e esse tipo de busca a gente chama de busca urbana. No canil, uma parte importante é esta, a pista de obediência e destreza, para os cães se adaptarem às condições que devem enfrentar no ambiente real. O balanço para pisos em falso, a escada para simular superfícies irregulares e a caixa onde os militares se escondem para o treinamento de buscas. A caixa
Geralmente a gente usa para fazer aquele trabalho, né? Usa como um esconderijo. Então o bombeiro corre, se esconde aqui embaixo e o cachorro vai procurar. Aí quando ele chegar próximo à caixa, ele vai sentir o odor, aí ele começa a latir, né? Como no caso dos cães de serviço, os animais chegam ao canil dos bombeiros com apenas 45 dias de vida quando começam a formação. Mas fica uma dúvida: como fazer uma espécie que é conhecida pela sua audição extremamente sensível lidar com um problema presente nas áreas urbanas, o barulho? No próprio quartel existe um desses fatores, os geradores que fazem funcionar as torres de iluminação para quando é preciso manter as operações à noite. Esse trabalho a gente faz desde que o cachorro chega aqui. Então, o cachorro vai ter que se acostumar a trabalhar nesse ambiente. E aí esse trabalho a gente faz desde que vai se acostumando. São as ferramentas que a gente emprega, por exemplo, numa vítima que esteja sob um escombro. Eu tenho que perfurar a laje, eu tenho que cortar concreto, eu vou ter que cortar madeira, eu vou precisar de gerador, porque eu tenho que ter iluminação à noite, e ali naquela região que desmoronou vai estar sem iluminação. Então, essa rotina de treinamento, o cachorro é um bombeiro também. Então, ele não é um cachorro pet, ele não é um animal de estimação. Ele é um bombeiro, ele é uma ferramenta de trabalho. E assim como os outros bombeiros, ele também é tratado como um bombeiro, né? Então, assim, faz parte da nossa família, faz parte da nossa corporação. E ele tem esse treinamento, como a gente, como bombeiro, também tem um treinamento para atuar nessas situações. Esta é uma das áreas que os militares do Canil dos Bombeiros usam para uns treinos diários dos animais. E claro, o Acta Animal acompanhou. O primeiro é o de venteio. E adivinha quem vai interpretar o papel de quem será localizado? Óbvio, o nosso produtor e Ghost Reporter, Felipe Farias. Mesmo para uma simulação, convenhamos, não é das condições mais confortáveis não, né? Enquanto estava lá embaixo, ele fez essas imagens. Mesmo sendo uma condição absolutamente simulada e sob controle, imagine o drama que deve ser passar horas, às vezes dias, embaixo de muito mais toneladas de concreto e entulho, ferido, com sede e fome. Não contem pra ele, mas um dos sinais que os animais dão à localização de uma vítima é urinar, até que passa ao comportamento inconfundível de quem achou. O outro adestramento é o de busca em mata. A gente vai imaginar que a gente foi acionado, a última vez que a vítima foi vista é ali. Chega lá, ela deixou esse pedaço de roupa. A gente vai coletar, vai apresentar o cheiro ao cachorro e ele vai procurar ela em específico. Pode ser que tenha outras pessoas lá dentro, mas ele vai ignorar, ele vai procurar o cheiro dela. O treino é um treino de odor específico, né? Então, assim, algumas pessoas chamam de rastreio, outras chamam de mentrailing. Então, o cachorro vai ser apresentado o odor específico da vítima e ele vai procurar esse odor aqui. Certo? Então, esse odor vai ser apresentado a ele e ele vai procurar só esse. Alguém perdido numa mata, né? Que a equipe está fazendo busca. E aí o familiar leva uma peça de roupa da vítima, ou uma peça de roupa da vítima foi encontrada no local. Então a gente tem um ponto de partida onde a vítima foi vista pela última vez. E aí a gente utiliza essa técnica com essa raça, que é do rastreador brasileiro. Vou deixar esse gorro aqui, certo? Tá impregnado com o meu odor, né? E aí eu vou seguir na mata. Aí vou me esconder lá dentro, numa trilha qualquer, e ele vai fazer o mesmo percurso que eu fiz, né? Foi o último ponto em que a vítima deixou o seu rastro. É a partir desse ponto em que ele vai rastrear. O da luva é para não contaminar o odor deixado pela vítima.
com o meu, isso. Não misturar com o meu e não confundir, dificultar o trabalho dele, aí eu uso a luva. Isso aqui e entrego para o condutor. Aqui também, já que ele vai ter contato com a amostra para mostrar o cão, aí para não contaminar com a dele. A finalidade é preservar ao máximo o odor daquela peça. Você percebeu que a gente estava conduzindo o cachorro por aqui? A partir do momento que eu boto o peitoral e ele vai ser conduzido pelas costas, é sinal de que ele está ali para buscar. Aí mudou, ele não está andando mais, agora ele está trabalhando. Mudou, agora eu estou trabalhando, agora eu estou procurando alguém. Botou o peitoral, mudou. Quando ele tira, porque ele já está pensando. Uma curiosidade é que nesse trabalho a guia não pode ficar tensionada. O cão tem que estar o mais livre possível. Por um caminho diferente, o cão localizou a suposta vítima. É isso aí, ele não veio na retinha que eu vim, mas porque o vento provavelmente levou para. Então a gente vai assistir agora a continuidade da entrevista com a doutora Carla Loureiro, que rendeu o assunto, viu, minha gente? Então roda aí. Então, doutora Carla, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão dos cães idosos, né? Porque todo cachorrinho a gente pega ali, fofinho, bonitinho, e eles vão envelhecendo e tendo dificuldades assim como nós, né? E alguns, infelizmente, são até abandonados. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os cães, eles estão envelhecendo muito, né? Assim, eu já tive pacientes com 21 anos, 18, 19 anos. Então, é reforçar isso para as pessoas. Quando vocês forem adquirir um animal, pensar que ele vai viver esse tempo com a família. E quando ele chegar a essa idade, ele vai ter artrite, artrose, ele vai ter uma dificuldade de se locomover, ele vai precisar de mais cuidados, né, em casa, com manejo. E também mais visitas ao veterinário, talvez precisar de algum especialista, como o nefrologista, o cardiologista, porque eles acabam envelhecendo como a gente, né? Então, ter esse cuidado e pensar muito, enquanto for adquirir esse animal, pensar nessa longevidade, porque a medicina veterinária evoluiu muito. Hoje você encontra alimentos específicos, né, para essa idade deles. Então, com a evolução da medicina veterinária, eles estão vivendo mais. E reforçar para as pessoas não abandonarem os seus pets quando estiverem idosos, né? Cuidar deles até esse momento também. Exatamente. É um momento que vai precisar de mais cuidado e carinho, né? Assim como é nos humanos também, né? A gente precisa ter cuidado e carinho com os nossos idosos. A mesma coisa são os bichinhos, né? Quais são as doenças que mais acometem, assim, os cães e gatos idosos? Falando no geral, né? São essas que eu reportei anteriormente, mas especificamente as cardiopatias, né? As questões articulares, e alguns podem desenvolver também as neoplasias, né? Que questão da alimentação quando não é adequada, a questão do dia a dia do pet. Então a gente sabe até que os processos oxidativos orgânicos de ansiedade, de estresse que eles têm, então aqueles animais que vivem muito em apartamento, ficam muito presos, eles podem desenvolver a longo prazo essas doenças imunomediadas também. Então ficar atento a esses pets que ficam com dificuldade de locomoção, que apresentam tosse improdutiva, que antes subia uma cama, um sofá e hoje não sobe mais, que às vezes a urina fica com um cheiro mais forte, né? Eles talvez fiquem perdidos na casa ou não enxerguem, reconheçam os tutores, que são as síndromes cognitivas, que são comuns também nos animais idosos, que se assemelha muito ao Alzheimer, né, no ser humano. Então existe esse Alzheimer canino, os felinos também.
Então, ficar observando esses sinais que os animais dão e procurar um médico veterinário e nunca abandonar. Se ele foi um companheiro seu, né, tantos anos, que nesse momento você cuide dele com todo carinho. E fazer a adaptação da casa também, né? Porque às vezes você precisa numa cadeira botar uma esponja para o gatinho não bater, para o cachorrinho não bater, ou colocar algum elevado para ele ter mais facilidade de subir em locais que ele gostaria de subir. É bem né? lembrado. Então a gente precisa ter as caminhas, né? Porque as articulações já tem uma perda de massa muscular, então ele já vai sentir mais dores nas articulações. Sim. Os potinhos de água e comida, deixar com mais acessibilidade. E esses pacientes que desenvolvem uma perda visual, exatamente isso, facilitar o acesso a ele, né, ao local onde o tutor se encontra e também o local de comida ou o local onde ele vai fazer as necessidades fisiológicas, porque ele pode machucar o rosto, ele pode escorregar, ele pode cair de um degrau, né? Então existe uma fragilidade muito grande e é uma pessoa, só que é um pet idoso, né? Um pet idoso. Precisa de cuidados especiais. Oxe, meu Deus do céu. E me conta uma coisa, a gente estava conversando antes aqui da entrevista sobre a questão da alimentação, né, da importância da alimentação. Existem as rações que são industrializadas, existe uma comida mais natural. Como é isso no universo pet? Hoje existem os alimentos secos, que são as rações, existem as alimentações úmidas, né, que são os patês, os sachês. Existe a alimentação natural. Dentro da alimentação natural, existe a alimentação natural bioapropriada, alimentação natural crua e alimentação natural cozida. Eu sempre falo assim, quando me procuram para uma adequação para a alimentação natural, eu sempre pergunto, né, você está preparado? Porque não é a mesma coisa de você abrir um saco de ração e jogar no potinho do animal. A gente vai continuar essa conversa já já, porque isso muito me interessa, doutora Carla. A gente volta já. Ai, se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe para você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só para olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como beber e dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. É, dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida! Então vamos continuar esse papo agora falando sobre a alimentação natural que a gente pode optar pelos pets. Mas como a doutora Carla estava falando, não é tão fácil assim, né? Porque tem um trabalho de fazer e às vezes os tutores estão acostumados a pegar um saquinho, abrir e botar no potinho, não é isso? É, exatamente. E eu sempre reforço, né? Tem que se adequar à realidade do tutor, porque a alimentação natural, ela precisa ser preparada, ela precisa ser ofertada da forma adequada e ela precisa ser conservada também da forma adequada. Sim. E não é só ir lá na internet e buscar uma receita e fazer em casa. A alimentação natural, ela precisa muitas vezes ser suplementada. Olha. Então, existem muitos tutores que chegam na clínica dando comida de forma aleatória e a alimentação natural não é isso. Até resto de comida, né? As pessoas pensam que é alimentação natural. Ah, eu dei arroz com feijão aqui. Tem pessoas que dão, por exemplo, né? Que eu vi essa semana, cuscuz. Cuscuz, o milho, ele é muito alérgico para os animais. Olha. Então, não é adequado. Uma coisa simples, né? Que faz parte da nossa alimentação aqui do Nordeste. Então, reforçar isso. A alimentação natural precisa ser dividida em 4 grupos. Proteínas, carboidratos, vísceras, vegetais e legumes. Olha. Precisa ter esses grupos alimentares e precisa ser suplementada. Qual é a alimentação natural que não precisa ser suplementada? Às vezes só algum detalhe que precisa ser adaptado. É a bioapropriada.
A bioapropriada é aquela que volta à ancestralidade dos animais. Então, seus gatinhos, na natureza, eles iriam caçar os pequenos roedores. Eles iam comer estritamente carne. Então, o que a gente vê hoje na alimentação seca, que é a ração, são muito menos proteínas e muito mais carboidratos. Por isso que a gente recebe muitos pacientes com problemas dermatológicos, com problemas alérgicos. Até a própria obesidade, né? Muito bem lembrado. A obesidade. Agora, a obesidade também está muito ligada à alimentação do tutor. O tutor que dá aquele pedacinho de pizza. Eita, meu Deus. Eu já tive um paciente que eu quase infartei, porque ele dizia que dava um medicamento com sorvete ao cachorro todos os dias. Bichinho. Então assim, a alimentação natural é uma coisa muito séria. Levando para a medicina chinesa, né, que eu trabalho com acupuntura, segundo a medicina chinesa, a energia ela vem de duas fontes, o alimento e o ar que a gente respira. Então a gente tem que ter muito cuidado com o alimento que a gente está fornecendo para os nossos pets. Isso tanto os gatinhos como os cães. E os gatos, eles precisam muito de taurina. Sim. Na alimentação. Eu vejo que no sachê lá sempre tem taurina. É essencial para eles. Então, os gatinhos, eles amam a alimentação natural. Eles gostam muito. Sim. Mas a gente precisa ter o cálculo específico de quanto a gente vai oferecer dentro desses grupos e as possibilidades, né, de oferta. Essa suplementação, como é que poderia ser feita? Vamos supor, eu comprei lá uma carninha moída, uma alcatra moída. E vou, sei lá, eu faria, tá? Como é que eu faria? Eu botaria numa aguinha sem sal, assim, se eu botasse bem pouquinho sal e daria para os bichinhos comerem, né? Seria natural, mas seria pobre, né? Faltariam coisas ali. A gente tem também isso que é errado, essa visão do sal. A gente precisa do sal. Eu boto bem pouquinho. Se a gente for olhar a ração, eles comem muita ração, depois eles vão beber água. Sim. É salgada a ração. Sim. Né? Só que quando a gente vai para a alimentação natural, existe um equilíbrio entre os temperos. A gente tempera a comidinha deles, porque tem que ser gostosa. A gente pode temperar. Cúrcuma é anticancerígeno. Então, se você tem um pet idoso, próximo da senilidade, você sabe que existe uma predisposição da raça ou da idade, você já pode acrescentar uma cúrcuma na alimentação. Olha que legal, não sabia. Então, por exemplo, na alimentação dos pets, a gente adequa ao paladar esses temperos e as suplementações muitas vezes dependem muito da idade, mas geralmente nos gatinhos eu gosto de suplementar com ômega. Ômega hoje a gente sabe que tem efeito anti-inflamatório natural. Ele já previne doenças oftálmicas, renais, trata a pele. Então, existem as suplementações das vitaminas e do que aquela alimentação precisa ser nutrida, né? Então, depende muito. Se for a bioapropriada, ela é pouco suplementada. Se for alimentação cozida, a gente precisa suplementar. Aí, existem suplementos prontos no mercado pet, que a gente já encontra, ou a gente adequa a uma receita que vai ser manipulada. Porque se você olhar a ração, ela tem várias vitaminas atrás, não é só a ração. A gente mesmo, a gente come a nossa alimentação, mas muitas vezes a gente tem deficiência de uma vitamina D, né, da vitamina C, então a gente precisa suplementar. Mas a gente pode pegar, né, os alimentos, eles não escolhem, né, eles vão comer o que a gente colocar ali para eles. Isso, e os animais amam comida, o cheiro é diferente. Né, a oferta, eles mastigam, eles têm sensações boas naquele momento. E eles enjoam da ração às vezes, né? Você tem que mudar a marca ou fazer alguma coisa diferente. Os meus gatos, eu percebi que estavam todos muito gordinhos. E aí eu vi um vídeo na internet de uma médica veterinária que era especialista na parte de alimentação. E ela falou do atum à base de água, né? E eu comecei a dar para eles. Impressionante, eles emagreceram. Eles estavam inchados da ração, sabe? E eles não deixaram de fazer nenhuma das refeições. Eu só substituí uma que normalmente eu dava aquele sachê, sabe? Aí eu substituí por aquele atum, assim, e foi impressionante como emagreceram bem rapidinho. É sempre bom fazer uma consulta, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas também não têm ideia, mas o sachê que você dá é a alimentação. Sim. Ela conta como alimentação. Com certeza. E a ração, se vocês em casa quiserem fazer a experiência, vocês podem pegar. Pega a ração e bota num pote com água, ela vai inchar.
Então isso faz, esse efeito tem também no estômago do animal, né? Então isso pode produzir aumento de peso, se não tiver calculado a alimentação que você está ofertando. Isso pode causar um abdômen mais abauladinho, né? Pode causar flatulências, má digestibilidade, as fezes podem ficar mais amolecidas. Então, precisa se atentar a isso. Sim. Então, pensar na saúde do pet na alimentação, que a saúde vem dali também. Sim. Né? Agora, claro que a gente respeita muito os tutores. Não tenho como fazer alimentação. Então, vamos buscar uma ração super premium, que a gente sabe, hoje em dia já existe no mercado umas alimentações que são as rações secas, que elas não têm tanto carboidrato, elas são 60% proteína. Olha. Então isso é interessante. Muito legal, né? Mas isso dá um programa inteiro com a doutora Carla. A gente volta já. Bateu lá em cima. Certinho. O caso mais recente no emprego de cães farejadores em buscas foi no desabamento no Grande Recife, no início de julho. Outro de repercussão mundial foram as buscas pelas crianças que passaram cerca de um mês perdidas na Amazônia colombiana. Além de todo o drama para encontrá-las, o caso despertou polêmica na opinião pública por um detalhe. Até localizarem o grupo, os militares colombianos se utilizaram de um cão, um pastor belga malinois, o Wilson. Depois que as crianças foram resgatadas, os grupos encerraram as buscas, o que causou indignação em várias partes do mundo e levantam a questão. O tratamento de cães, que mesmo sendo animais de serviço, merecem dignidade. Na hora que precisaram do cão, o cão foi útil na busca, então não deveria jamais ser abandonado. É um animal, querendo ou não, que é um ser, né? Então abandonar eu achei um ato assim, covarde, mesmo de serviço. Um militar jamais abandona o seu colega. Então mesmo ele sendo um cão de trabalho a serviço, ele é um ser. Ele necessita também daquilo ali do amparo. Eu acho que a valorização tem que ser mútua, né? Assim como o cão valoriza o humano também tem que valorizar o cão. Mesmo assim sendo cão de serviço, né, sendo cão militar, ele deve ser tratado com dignidade. Mas há também um outro lado. Após o terremoto na Turquia, o governo local determinou que os animais usados em buscas, no retorno para casa, em companhias turcas, não iriam no comportamento de carga, iriam na cabina dos passageiros. Para Petrópolis foi assim, a gente viajou transporte aéreo e os cães viajaram dentro da cabine com os nossos condutores. Inclusive, o comandante da aeronave fez questão de frisar que os cães estavam indo, são cães heróis, né? Estavam indo para ajudar a população em Petrópolis. E o pessoal na aeronave bateu palmas, todo mundo deu uma salva bastante calorosa para os nossos cães. Né? É indispensável, né, o cão ter um tratamento digno, sem poder compartimento de carga, na questão escura, na questão que ele está sozinho, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho indispensável, né, ele ter o seu companheiro de lado, fazer essa viagem que às vezes demora horas e horas e horas, né, e ele sente a necessidade. Então, acho indispensável ter essa companhia do seu dono próximo ao seu cão, o seu animal, o que seja, né? Os cães, para atividade de bombeiro, eles conseguem restringir um espaço de busca a uma área muito pequena. Então, vamos supor que eu tenho uma área de quilômetros, que eu tenho que fazer uma busca numa área rural, por exemplo, de quilômetros. E aí eu ia empregar muito efetivo para fazer essa busca. Né? Então, quando eu passo a empregar o cão, ele vai me direcionar a uma área de busca muito menor. Mesmo que o cão não ache a vítima, ele vai me sinalizar que naquela área não tem vítima. Se eu passar o cão numa área e ele não localizar, então, para a gente é de muita importância isso, porque a gente passa a descartar aquela área. Né? E aí eu deixo de empregar um efetivo muito grande para fazer esse descarte e o cão pode me descartar com uma velocidade muito maior. Se for uma área de escombro, uma área de soterramento, a gente não consegue visualizar a vítima, né? Eu não consigo ver a vítima. E aí o cachorro consegue me apontar para que a gente possa fazer a remoção daquela vítima que está embaixo do escombro. Então eu não vou perder tempo tendo que remover todo o escombro da edificação, onde eu posso simplesmente localizar os esforços, e aí muitas vezes esses esforços eles podem salvar uma vida, porque a vítima está ali já 2, 3, 4 horas, se eu for demorar para localizar, ela pode vir a óbito. Eu fico me perguntando, qual é o seu pet? Vamos fazer uma coisa? Vamos conhecer o pet de alguém? Então, roda aí! O meu pet...
O meu pet é a Olivia. A Olivia chegou aqui como lar temporário no carnaval. Iria passar só 4 dias e eu não queria mais gatos, porque eu já tenho 10 gatinhos. Então, uma pessoa resgatou a Olivia e me pediu. E terminou que a Olivia ganhou meu coração e hoje ela faz parte da minha turminha aqui. Faz parte da família, tá? A Olivia é meio ariscazinha ainda tá no processinho de adaptação com alguns gatos, porque gatos adultos a gente tem que ter um períodozinho para poder ficar tudo ok, mas ela tá desenrolando direitinho aqui. Eu sou gateira, né? Eu sou apaixonada por gatos e agregando a isso eu fiz um curso de auxiliar técnica veterinária para poder prestar um serviço informal de pet sitter. Eu tomo conta dos animaizinhos quando os tutores precisam viajar, então eu vou até a residência, a gente faz uma prévia visita para poder conhecer os animaizinhos que eu vou tomar conta, para conversar diante do tutor. E então, nos dias que eles estão ausentes, eu vou lá, né, fazer a limpeza, repor comida, interagir. Se for cãozinho, eu vou passear. Cães e gatos. E se tiver passarinho, o animal que for, eu estou aqui para tomar conta. Agrego isso ao meu trabalho porque, além de ser pet sitter, eu também trabalho numa faculdade. Mas amo fazer isso. Esse serviço eu amo. Uma escola aqui, se não me engano, fica ali no Farol, que eles oferecem esse serviço de auxiliar técnico veterinário. É muito bom para quem ama os animais, para quem tem muitos animaizinhos, até para a gente oferecer um suporte a eles, né, quando necessitam de imediato, nos primeiros socorros, detectar um probleminha. Estou muito realizada. Eu a cada dia só me apaixono. Eu costumo dizer que os animais, eu que escolhi os gatos, eles nos curam e nos ajudam a viver melhor. Até eu não criar, não conviver, eu também acreditava no mito de que gato não se apegava, que gato nem a casa nem a seu tutor. Engana-se, o gato ele nos espera, ele sente quando não estamos bem e eles não saem de perto. Retribui carinho a todo momento, eles pedem carinho, amam carinho. No início só tinha 2 gatos e precisei colocar eles num abrigo para poder me ausentar durante 3 meses. E um dos meus gatos adoeceu a ponto de não aceitar nem medicação. Onde a dona do abrigo disse, venha pegar o seu gato, porque ele não aceita ficar sem você. E quando eu cheguei lá, ele estava embaixo da cama, que ele escutou a minha voz e ele veio ao meu encontro. Então eu tenho várias experiências com gato, de que esse mito de que gato não se apega, é frio, não existe. Isso é só mito mesmo. E você que quer deixar o seu coração quentinho, ó, tá cheio de animaizinhos, doido para receber carinho, né? E ter um lar. Então vamos para o nosso mural de adoções. Minha gente, essa foi mais uma edição do Acta Animal. Então deixe o seu comentário, curte, compartilha. E para encerrar, os nossos vídeos divertidos da internet. Ó, um beijo e até o próximo Acta Animal. Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. A limpeza é feita por profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Esses profissionais também ajudam a evitar alagamentos, limpando bueiros e bocas de lobo. Para combater pragas e o mosquito da dengue, uma equipe faz rotineiramente dedetizações e fumacês. Esse trabalho tem o reforço de um drone, que pulveriza diferentes inseticidas em locais de difícil acesso.
Em rondas feitas com 7 carros e 13 motos, vigilantes se revezam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E os moradores realocados ainda contam com o programa de apoio aos animais, criado para atender seus pets com hospedagem, alimentação e serviços veterinários. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas.